A Serra do Roncador, no estado de Mato Grosso, é um dos lugares mais importantes e mais misteriosos do mundo, no que se refere ao plano arquetipal cósmico da evolução. No que diz respeito àquilo que está ocorrendo, que vai ocorrer logo e que ocorrerá remotamente em relação ao planeta, ao ser humano, a cada um em particular e à humanidade como um todo. Um homem que trabalhou muito no Roncador foi o hierofante Udo Luckner. Ele tinha justamente o título de O Hierofante do Roncador. Luckner, um mago poderoso, fundou em Barra do Garças um monastério teúrgico e reuniu um número expressivo de discípulos. Um deles é o que trazemos hoje no título Revelações da série No Zero de Vídeo, Flávio Guzela. Flávio Cristo Guzela. Flávio é presidente da loja solar de Ibês, com sede em Belo Horizonte, discípulo de Udo e seu continuador, de certo modo seu sucessor, tendo recebido dele extrafisicamente a tarefa de levar adiante a proposta do monastério teúrgico. E é sobre isso que vamos conversar. Flávio, qual é a sua idade? 31 anos. Você é mineiro? Sou mineiro de Belo Horizonte. Como é que você se interessou por magia, esoterismo, essas coisas? Começou mais ou menos aos 19 anos de idade, que comecei a tomar conhecimento através de livros da área, né? E houve, a partir de então, um grande interesse da minha parte e até mesmo uma transformação tão profunda em minha personalidade que causou preocupação aos meus pais. E percebo que isso tem raízes em outras vidas, né? Porque foi uma transformação até radical a partir do contato que eu tive com certos livros, com certas obras. Fala um pouco dessa transformação. Foi de comportamento? Como é que foi? Sim, de comportamento, alimentação. Me tornei vegetariano da noite para o dia. Eu e minha namorada, hoje minha esposa, né? Minha atual esposa. O nome dela? Adriana. Nós estávamos iniciando o namoro. Eu com 19 anos, ela com quase 15 anos. E houve uma transformação, tanto minha quanto dela, através desse contato com o esoterismo. E mudamos conceitos, postura de vida. Isso causou preocupação em nossos pais. Você tinha alguma faculdade especial, já de nato, de nascença? De criança eu costumava ter visões, vamos dizer assim, do plano, né? Acima do nível físico, em termos de sutileza, seria o plano astral. Mas é alguma coisa assim de criança mesmo, né? Geralmente algumas crianças têm essa faculdade. Visões, você fazia desdobramento espontâneo? Fazia desdobramentos e via, por exemplo, a minha avó materna era muito ligada comigo. E quando ela faleceu, sem saber que ela havia falecido, porque meus pais me pouparam devido à extrema ligação que eu possuía com ela, eu a vi. Ela apareceu para mim e eu relatei para minha mãe. Ela tinha falecido naquele dia, eu não sabia, e minha mãe inclusive pediu que eu desenhasse o que eu tinha visto, e desenhei uma figura meio... Como foi essa vulto, né? Conta essa experiência. Eu estava brincando no quintal da minha casa, tinha 7 anos, brincando no quintal de minha casa, e quando gritei a minha mãe, que estava vendo a minha avó, e dizia que ela estava subindo para o céu. Ela ficou impressionada, porque ela havia falecido naquele dia e não havia me dito, e pediu que eu desenhasse, e fiz o desenho conforme eu vi, né? E conforme a minha capacidade de desenhar na época, uma criança de 7 anos, né? E como era o nome dela? Da minha avó, Maria de Lourdes. E Maria de Lourdes, nessa visão, ela estava olhando para você? Estava olhando para mim, acenando para mim. Sorrindo? Sorrindo. Apesar da morte dela ter sido uma morte muito sofrida, porque ela tinha um reumatismo crônico, morreu em hospital, né? Mas tinha uma afeição muito grande, a nossa ligação é muito profunda. E posteriormente eu tive encontros com ela no plano astral.
Vamos falar sobre a viagem consciente fora do corpo. Você domina essa técnica? Esse desdobramento, ele ocorre naturalmente durante o sono, né? Então, todas as experiências que eu tenho são quando eu estou dormindo. Eu não provoco em estado de vigília este desdobramento. Em geral, os projetores trabalham no estado de sono, né? Sim. Mas agora, sono noturno, né? Noturno, né? Agora, você se lembra da primeira vez que você saiu fora do corpo conscientemente e você percebeu que se tratava de um... Quando criança. Eu até comentava com minha mãe, ela não entendia, eu dizia, quando eu voltava para o corpo, eu não conseguia encaixar bem o meu corpo astral no corpo físico, demorava alguns segundos para que isso ocorresse e aquilo me causava aflição, porque eu queria mexer e não conseguia, embora eu estivesse já, vamos dizer assim, com o cérebro funcionando, né, em estado de vigília, mas não conseguia mover os olhos nem o corpo. E explicava aquilo para minha mãe e ela não entendia. No teu entendimento, com a experiência direta que você tem, como é que você descreveria essa outra dimensão, o astral? A percepção que se tem dela quando se está lá é objetiva com a percepção que se tem deste mundo aqui, ou é diferente? Há muita coisa parecida e há muita coisa diferente, porque é um mundo, vamos dizer assim, maleável, né? Em que os nossos desejos, os nossos pensamentos tomam forma. E um mundo que engana mais, talvez, do que este mundo, porque lá, criaturas, por exemplo, que são criaturas de uma ordem inferior de evolução, elas podem tomar uma forma maiávica, ilusória, de seres luminosos. E aí atrair a presa, né? Como um réptil, um animal que tem aquela capacidade de atrair sua presa pela ilusão, eles também atraem as suas presas. Pessoas que não têm a devida experiência ou a proteção para fazer a projeção no plano astral, muitas vezes elas se tornam presas de entidades porque elas simulam uma aparência luminosa. E qual a motivação dessas entidades para presarem essas pessoas? Tornar essas pessoas repastos delas, ou seja, tornar essas pessoas capazes de serem vampirizadas por eles. Eles querem obsedá-las e extrair o tônus vital dessas pessoas, porque eles carecem desse tônus vital na região que eles se encontram. E existe alguma forma de se distinguir um farsante desse de um ser luminoso? Existe quando se tem capacidade para isso. Quando não se tem capacidade é um tanto difícil. Ou seja, é uma coisa subjetiva. É uma percepção maior, né? Interna, uma capacidade interna, um desenvolvimento interno maior, que possibilita a pessoa a perceber que aquela entidade, aquele ser ali está camuflado. Né? Agora, eu imagino, já vi alguma coisa a respeito, que o astral não é um mundo homogêneo, ele deve ter níveis e Sim. diferentes subníveis. Âmbitos, né? Isso. Fala um pouco sobre isso. O que é que você tem de informação sobre esse aspecto? Bom, existem regiões no plano astral em que são encontradas entidades de uma ordem inferior, como eu disse, pessoas que morreram em circunstâncias bastante degradantes e que algumas linhas de pensamento, algumas linhas esotéricas e espíritas, né, detectam ou denominam como região de umbral ou região do cone da lua. São regiões em que a energia vital, o tônus vital é muito baixo, aquilo que nós chamamos de prana. E estes seres, carecendo desse tônus vital, eles ficam um tanto desesperados para obterem esse tônus e tentam, através então de pessoas, através do sangue derramado, seja em matadouros, seja em rituais de magia negra, eles absorvem o tônus desse sangue para se saciarem, mas não conseguem se saciar, então estão constantemente em busca desse tônus vital. Existem regiões em que nós encontramos pessoas, vamos dizer assim, comuns, pessoas que não foram nem pessoas más, nem pessoas muito evoluídas, são pessoas que nós chamamos de pessoas medianas, de evolução mediana, e lá elas reproduzem, naquele nível astral, a vida que elas tinham aqui na Terra. Então lá nós encontramos hospitais, escolas, né, bibliotecas, templos,
das respectivas religiões. Encontramos templos católicos, templos espíritas, templos budistas, templos das mais diversas religiões no plano astral, cada qual correspondendo àquelas pessoas que cultivaram a determinada religião quando estavam encarnadas. Encontramos regiões ainda mais elevadas, onde se encontram os profundos pensadores, onde se encontram os esoteristas mais adiantados, né? E lá também eles vão encontrar bibliotecas, vão encontrar um ambiente favorável para dar continuidade àquele processo que eles já vinham desenvolvendo durante a sua encarnação. Então é uma infinidade de níveis e de regiões encontradas no plano astral, assim como no plano físico também nós encontramos, né, essa diversidade. E a forma, evidentemente, também muito diferenciada de convivência entre os seres que habitam esses planos, né? Sim, aquelas pessoas que se encontram no nível mais denso do plano astral não podem ter acesso aos níveis mais elevados, mas aqueles que se encontram nos níveis mais sutis do plano astral, estes podem descer, ou podem descer no sentido figurativo da palavra, né? Eles podem se densificar e atuar naqueles planos mais densos com a finalidade de ajuda ou de aprendizado, porque isso acontece muito. No nosso plano, digamos assim, onde nos encontramos nesse momento, a percepção da outra dimensão é relativamente rara. O que ocorre? Como é o correspondente disso em relação aos seres do outro plano, para a percepção deste? Como é que ocorre isso? Todos percebem mais ou menos ou não? Existem indivíduos que morrem numa condição tão limitada de consciência, quando estavam aqui no plano físico, que mal percebem a diferença entre o plano astral e o plano físico. Então, muitos deles acreditam que ainda estão em forma física. Eles percebem o corpo astral das pessoas, percebem a contraparte astral dos objetos físicos, continuam às vezes morando na residência que habitavam antes de morrer, daí os chamados fantasmas, né? E não percebem nada mais ao redor. Outros indivíduos, aqueles que morreram numa condição de descrença total de que havia vida após a morte, também vivem numa espécie de negritude. Eles não percebem nada porque eles mesmos se fecharam. O que acontece, basicamente, é o seguinte: o que a pessoa vivencia após o seu desenlace físico é o que ela já vivenciava antes de desencarnar, porque ela vai simplesmente vivenciar o seu interno astral. O mundo dela, a ótica pela qual ela vê o plano astral, é a ótica que ela já percebia, que ela já vivenciava quando estava encarnada, porque o corpo astral que ela vai utilizar é aquele que ela já utilizava antes. Ou seja, para colocar numa linguagem bem direta e simples, até esquemática, é como se esse mundo astral fosse o produto da imaginação de cada um. É o produto da percepção, né? Então, se aquela pessoa vivenciou um certo nível de condições, um certo nível de experiência ou de percepção astral, um certo nível de desenvolvimento do campo astral, ela vai continuar vivenciando isso após a morte, porque ela vai utilizar o mesmo veículo que ela já utilizava antes. Então, se ela costumava vivenciar emoções violentas, emoções degradantes, ela continua vivenciando aquilo, somente que sem o corpo físico. E o corpo físico, inclusive, ele filtra muito, ele impede que a pessoa vivencie essas emoções de um modo mais intenso, como ela passa a vivenciar no plano astral, a partir do seu desenlace físico. Então ela vai vivenciar aquilo de um modo mais intenso, inclusive. E se faz sexo no astral? Existem entidades que, dentro do esoterismo, são chamadas de íncubos e súcubos. São criaturas que morreram em condições de grande depravação. Então eles tentam saciar os seus desregramentos sexuais através de pessoas encarnadas. Então pessoas que tenham pensamentos e sentimentos muito afins com desses seres, eles conseguem estabelecer uma cópula através desses indivíduos. Eles unem o seu corpo astral com o dessa pessoa, seja de um homem, seja de uma mulher, e ali então eles realizam os seus desejos. E isso traz um prejuízo muito grande para esses indivíduos do plano físico, porque podem se instalar fortes miasmas, que são sequelas deixadas por esses seres, que inclusive podem proliferar no corpo astral daquela pessoa que está encarnada e causar sérios distúrbios.
inclusive até no órgão genital da mulher, causar problemas que mais tarde poderão se tornar até detectados pela medicina. A AIDS teria alguma coisa a ver com esse quadro? A AIDS tem uma origem bem remota, remota tanto quanto o câncer, e tanto quanto algumas outras moléstias. A sua origem vem da Atlântida. Na Atlântida houve um abuso muito grande da chamada magia sexual. Uma das formas de trabalho da fraternidade branca, o governo oculto do planeta, né, aqueles seres que dirigem a evolução do planeta. Naquela época, a magia sexual tinha um papel a representar, somente que deveria estar sob a direção, a tutela dessa fraternidade branca. E determinados seres começaram a desvirtuar este trabalho, e houve um abuso, um uso excessivo e distorcido da magia sexual. Essas energias geradas no plano astral foram tão fortes, inclusive porque havia uma ligação muito forte com os elementais da natureza também, um aspecto mágico, que trouxe repercussão para essa época atual, porque nós estamos vivendo um momento em que poderíamos chamar de uma mini-idade Atlante, né? Acontecendo certas coisas que são muito parecidas, embora em nível mais atenuado, do que ocorreu na Atlântida. Nós vamos passar para outro aspecto, mas eu queria fazer uma pergunta ainda relacionada com a questão sexual. Você mencionou os íncubos e os súcubos no nível do relacionamento entre os habitantes de uma e outra dimensão, digamos assim. Mas entre os habitantes dessa dimensão extrafísica, que não estejam assim fixados no interesse sexual, existe um relacionamento sexual, não? Que não estejam... Que nesta vida não estivessem fixados no interesse sexual e que por isso tenham uma obsessão no outro plano. Não, mas que fossem pessoas que tivessem aqui uma vida sexual padrão, né? Sim. Tranquila. E essas pessoas, esses seres, no outro plano, eles têm uma atividade sexual também? Não tem. Não tem? Não, porque o sexo ele está relacionado com a forma etérica, com a forma física, no seu sentido de uma procriação, né? E no sentido de canalizar certas energias para determinados fins. Que essa energia que nós chamamos de energia sexual, a energia do Espírito Santo, chamada no Oriente a energia da Mãe Divina, a energia de Kundalini. E uma vez que o indivíduo está fora desse invólucro físico, desse invólucro etérico, deixa de haver necessidade do contato sexual, exatamente porque ele não pode realizar as funções que essa energia executaria caso ele estivesse revestido da matéria etérica e da matéria física. É interessante você estar dizendo isso porque eu tenho duas informações diferentes, de duas fontes diferentes. Sim. Uma é um sacerdote da Umbanda, um pai de santo, o Omolubá. Sim. O Omolubá fez algumas viagens ao astral. Sim. E ele teve uma entrevista com o Exu. Sim. Aliás, o Exu Caveira do cemitério de Inhaúma, no Rio. E uma das informações que o Exu deu a ele é que existe o relacionamento sexual no astral, mas sem função reprodutora. Sim. Né? Não há procriação. Sim. A mesma coisa disse aqui para nós, outro dia, numa entrevista, o Valdo Vieira. Ele disse que há um relacionamento sexual no astral também. Eu não disse a detalhe se em todos os níveis, talvez nos níveis mais sublimados, naturalmente essa coisa se torna inexistente, né? Eu só estou comentando isso porque não há necessidade de estabelecer uma polêmica. Eu queria apenas perguntar a você, como é que você obteve essa informação nesse sentido? Bom, as informações que eu passo aqui são informações colhidas nos ensinamentos da Fraternidade Branca, né? Então, pode haver realmente esse tipo de ocorrência de uma informação não bater com a outra, porque as informações desses indivíduos, né, já provêm de uma outra fonte. Sim. E dentro da linha da Fraternidade Branca, nós concebemos que o nível de envolvimento que existe entre entidades de um plano muito inferior, do subplano muito inferior do plano astral, não se poderia chamar de um relacionamento sexual, porque o que há
entre esses indivíduos é uma forma de um tentar vampirizar o outro, de um tentar fazer com que haja um aproveitamento vamos dizer assim, de um contato entre dois seres para envolver o outro numa forma de agressividade. É um proveito próprio, é uma forma egoísta de relacionamento que há nesses níveis. Não é bem um relacionamento sexual. Eles procuram causar uma obsessão em cima de outras entidades, tentando sugar o que elas têm de resquício de energia etérica, de energia vital. Não poderíamos chamar isso de uma união sexual. Para os teósofos clássicos, os eubiotas, o astral não interessa. Ele pode ser até altamente inconveniente, isto é, passar por lá. Segundo Blavatsky, o melhor mesmo é a pessoa passar rapidamente pela primeira e a segunda morte. A morte do que nós chamamos de físico, seguida imediatamente da morte dos outros veículos que completam a personalidade. O etérico, o energético, o anímico, o astral e o mental concreto. Nesse caso, o ser passa de passagem pelo astral e vai para uma região chamada Devakan, que é um lugar de descanso. Você acha que isso faz sentido, essa coisa é assim? Eu penso que sim. Embora no astral, nas regiões mais sutis, nós possamos encontrar algum tipo de informação valiosa. Podemos visitar algumas bibliotecas sagradas, alguns retiros sagrados. Mas no Devakan, nesse plano mais superior, no nível mental mais superior, realmente ali a pessoa que conseguiu, quando encarnada, contactar esse nível, porque ela precisa contactar esse nível devacânico, ainda encarnada, através da sua disciplina meditativa, através da sua própria evolução interna, se ela conseguiu isso, ela vai tirar um grande proveito após o seu desenlace físico, porque lá realmente, em termos de vivência, em termos de experiência, sem dúvida nenhuma, que supera em muito o plano astral. Você tem alguma informação sobre a expectativa de vida de um ser no astral? Isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Inclusive, tem-se dito que um indivíduo muito evoluído, ele fica muito tempo desencarnado. Mas muitas vezes, dependendo do trabalho que ele tem a realizar aqui no plano físico, do tipo de compromisso que ele assumiu em determinada época, ele pode reduzir muito o tempo que ele fica desencarnado e desencarnar e encarnar daí a pouco tempo. Então isso é muito relativo, seria afirmar qualquer tipo de tempo que o indivíduo pode ficar, seria muita presunção. O que eu posso dizer é que as pessoas, por outro lado, né, pessoas de uma evolução muito pequena ainda, almas jovens, como poderíamos dizer, elas não têm muito o que realizar fora do corpo, porque a morte, ela é, antes de tudo, uma assimilação, é um pralaya, né? Ou seja, é como um sono maior. Durante a noite, no estado de sono, nós assimilamos aquilo que nós vivenciamos durante o nosso dia a dia. E a morte também é uma assimilação, ou seja, nós assimilamos aquela vida anterior, né? O que de bom e o que de ruim foi desenvolvido. Ambos são assimilados. Quando a pessoa não tem muito o que assimilar, principalmente em termos de qualidade, porque ela é uma alma jovem, uma alma inexperiente, ela não vai ficar muito tempo fora do corpo, exatamente porque ela carece de mais experiência no plano físico para que atinja estados de consciência mais elevados. Quando é que a pessoa está mais desperta? O que caracteriza esse estado de mais desperto? Vai variar também de acordo com a evolução da pessoa. Indivíduos de um estado evolutivo muito baixo, durante o estado de sono, eles praticamente não saem do seu corpo físico, de tão denso que é o corpo astral deles. Eles pairam como uma nuvem em cima do seu corpo físico e não trazem nenhuma experiência do plano astral. Outras pessoas de uma evolução um pouco maior, essas já tiram proveito de suas experiências fora do corpo e naturalmente elas se sentem mais vivas, porque elas estão mais próximas da essência delas, né? O plano astral é um plano um tanto mais próximo
um tanto menos denso que o plano físico, portanto é natural que elas se sintam mais vivas, com a percepção mais aguçada do que no plano físico, porque o corpo físico, os chakras, né, que estão localizados no etérico, eles filtram essa capacidade da pessoa se sentir mais essência, mais luz. Flávio, você é o presidente da loja de Ibês. Você é um sacerdote? Qual é a tua função? Sou sacerdote da ordem, dirigente da ordem. Vocês têm um templo? Temos um santuário em Belo Horizonte. Certo. A loja solar de Ibês, eu sei que é ligada historicamente ao monastério teúrgico. Ela vem dar continuidade ao trabalho iniciado pelo monastério teúrgico do Roncador, né? Porque ela substitui formalmente o monastério teúrgico do Roncador. Fala um pouco do monastério. Qual era a missão dele? Bom, o monastério teúrgico do Roncador foi fundado espiritualmente em 68 pelo mestre Udo Oscar Luckner e sua contraparte espiritual, Dona Teresa de Ferreira de Jesus. E esse monastério tinha a função de disseminar o ensinamento da Fraternidade Branca aqui no Ocidente, da mesma forma como a Sociedade Brasileira de Obiose também teve essa missão de disseminar esse ensinamento. Está já determinado pela Fraternidade Branca o reaparecimento de um ser que uns denominam de Maitreya e outros denominam de Avatar de Aquários. E essas duas ordens, a Sociedade Brasileira de Obiose e o Monastério Teúrgico do Roncador, tinham a missão de preparar o ambiente aqui no Brasil para o surgimento deste ser. Basicamente, o trabalho seria este, né? Preparar as pessoas para o surgimento desse ser e preparar como? Dar a elas um embasamento esotérico e espiritual, condições de uma realização interna, para que elas se tornassem aptas a serem receptivas ao ensinamento deste grande ser. Você fala sempre no monastério teúrgico e na sociedade de Obiose, você fala sempre das duas em conjunto. Sim, porque o trabalho está interligado. De que forma? Ambos procedem da Fraternidade Branca, né? E ambos foram designados, foram preparados para surgir aqui no Brasil. O Hierofante do Roncador, que fundou o monastério, em que ano foi? Você falou o ano, não? Em 1968, a fundação espiritual. Foi dado conhecimento do trabalho oficialmente em 78, embora o trabalho tenha se fundado materialmente em 76. Udo Luckner, né? Udo Oscar Luckner, Udo Oscar Luckner, de origem sueca. Ele passou pela Obiose, ele frequentou ou teve contato com o professor Henrique José de Souza? Sim, teve contato com o professor, ele teve contato com seres da Fraternidade Branca que estavam residindo aqui no Brasil neste século, né? E teve contato com alguns indivíduos na Europa também, inclusive ele sendo sueco, né? Teve contato no Oriente, porque ele esteve como hóspede do Dalai Lama ainda no início do século. O anterior a este? E, posteriormente, depois de passar por uma temporada aqui no Brasil, ele foi para o Peru, e isso recebendo a orientação da fraternidade. Lá no Peru ele ficou 17 anos, sob a custódia de um mestre Inca, da linhagem Inca. Eu soube que ele ficou na montanha, no isolamento. Em Assuan Gate, com este mestre, o mestre Coaljet, e retornou em 68, exatamente seguindo a orientação deste mestre, para fundar o monastério teúrgico do Roncador. Eu sei que a loja solar de Ibês é ligada ao monastério teúrgico do Roncador. Fale um pouco sobre isso. A loja solar de Ibês, ela vem dar continuidade ao monastério teúrgico do Roncador. Ela representa formalmente o trabalho da loja solar do Roncador, do santuário de Ibês localizado no Roncador, que tinha por representação anteriormente o monastério teúrgico do Roncador. Como é que está garantida, que se tipifica, digamos assim, essa representatividade da loja solar de Ibês?
Como é que foi feita essa passagem de tarefa? Com o falecimento do nosso hierofante Udo Oscar Luckner, em 1986, um ano antes, eu havia me tornado discípulo dele, embora já estivesse filiado ao monastério desde 83. E no contato pessoal que eu tive com ele pela primeira vez, um contato físico, né, em 85, aqui mesmo no Rio de Janeiro, começou a haver da parte dele o interesse em transferir a sede da Ordem para Belo Horizonte, embora eu mesmo, nessa ocasião, não tivesse percebendo esse interesse da parte dele, porque ele não me deixou claro isso. Esse interesse da transferência não partia exatamente dele, mas partia do superior, do mestre dele, que era o mestre Inca Coalgete, o mestre que ele esteve em contato com ele durante 17 anos em Assuanguete, nos Andes peruanos. Mas diga, você frequentou o monastério? Frequentei o monastério desde 83. Em Barra do Garças? Sim. Mas você só teve contato com o mestre Udo em 85. 85. Você não tinha contato com ele no monastério? Não, não tinha contato com ele. Eu participava de um grupo ligado ao monastério em Belo Horizonte. Sim, você não estava fisicamente lá no monastério? Não. Em Barra do Garças? Não. Certo. Você nunca esteve lá? Nunca estive lá. Então, realmente... No monastério, não. Não, né? Então, realmente, você representa um movimento novo. Representa um movimento novo, mas uma ideia que não partiu de mim, que eu gosto sempre de deixar bem claro. Essa ideia, essa intenção de extinguir o monastério teúrgico do Roncador, que não foi capaz de corresponder às expectativas dos mestres de Ibês, que se encontram no Roncador, que inclusive o mestre Coalgete é um desses mestres, né, do Roncador. Então, não havendo o monastério ter suprido essas expectativas, eles acharam por bem extinguir essa entidade denominada Monastério Teúrgico do Roncador e criar uma nova entidade com sede em Belo Horizonte. Porque eu passei a dirigir a entidade, resido lá, sempre residi em Belo Horizonte, e foi colocado que muitas pessoas que se ligariam ao trabalho tinham suas raízes em Belo Horizonte, estariam lá em Belo Horizonte, como tem demonstrado na prática, tem sido demonstrado isso. Você diria então que o monastério fracassou? O monastério fracassou, e não sou eu que digo. Foram os próprios mestres de Ibês que me colocaram isso. Isso foi visível, inclusive, para aquelas pessoas que tiveram conhecimento, vamos dizer assim, da vida do monastério, não é? Há quem diga, Flávio, que o fracasso é muito frequente no trabalho dos mestres e até dos avatares. Há quem diga que Cristo fracassou, sim, que Buda, de certo modo, fracassou. Você concorda com isso? Como é que você vê isso? Eu não diria que Cristo fracassou e nem que Buda fracassou. Eu diria que aqueles indivíduos que deveriam ter apoiado esses seres é que não souberam apoiá-los e não souberam cumprir com a sua parte. Tanto no caso de Cristo, quanto no caso de Jesus, quanto no caso do nosso hierofante. O trabalho do monastério e da loja de Ibês está ligado à vinda de um novo avatar, certo? Sem dúvida. Chamado de Maitreya, o avatar de Aquários, né? Sim. Como é que é esse relacionamento com essa proposta? O nosso hierofante tinha a missão formal perante a hierarquia de anunciar este avatar, assim como foi feito anteriormente por aquele indivíduo designado pelo termo simbólico, pelo nome simbólico de João Batista. Ou seja, toda vez que... Um Yokanã. Toda vez que está para acontecer a manifestação de um avatar, nós chamamos de avatar de Vishnu, ou aquele ser que vem representar o segundo aspecto do Logos, amor-sabedoria, então vem um ser da hierarquia, um mestre da hierarquia, fazer a anunciação oficial perante a humanidade. Qual é a hierarquia, no caso? Hierarquia, da hierarquia que chefia a evolução na Terra, a hierarquia da Terra, ou grande fraternidade branca, ou governo oculto do mundo, ou grande loja branca. Tem vários termos aí que nós poderíamos dar para essa hierarquia de seres que cuidam da evolução do planeta. No Roncador, ali na área de Barra do Garças, de Nova Chavantina, existe uma outra entidade que já está lá há muito tempo, antes até do movimento teúrgico, que é a eubiose. Qual é o relacionamento da eubiose com o movimento teúrgico? A eubiose, ela veio
vamos dizer assim, preparar o terreno para o surgimento do monastério teúrgico do Roncador, da obra teúrgica de Ibês, que eu prefiro chamar assim, porque o monastério teúrgico veio expressar, né, essa obra teúrgica de Ibês, cujas raízes estão no próprio Roncador. Então o professor Henrique José de Souza, um dos mestres da hierarquia, fundador da eubiose, fundador da Sociedade Teosófica Brasileira, hoje Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Ele, inclusive, anunciou não só a vinda do Avatar Maitreya, como a vinda do nosso Hierofante, que seria aquele continuador do seu trabalho. A ordem seria outra, mas teria características de continuar, teria a função de continuar o trabalho iniciado pelo professor Henrique José de Souza aqui no Brasil. Porque tanto a eubiose quanto o trabalho de Ibês, eles foram designados para o Brasil, para preparar a humanidade, para preparar principalmente o povo brasileiro, para estar receptivo à mensagem, aos ensinamentos desse ser que nós denominamos de Maitreya. Como é que você vê as dificuldades atuais do Brasil e do povo brasileiro? No seu sentimento ou na sua informação, há um trabalho de sabotagem contra isso? Trabalho de sabotagem quanto? O projeto de o Brasil vir a ser a pátria do Avatar. Não acredito que haja sabotagem. O que há, por um lado, sempre existiu, desde a Atlântida, né? Uma linha que se opõe ao trabalho da Fraternidade Branca, que nós poderíamos denominar de linha negativa, de linha negra, de fraternidade negra. Existe uma grande fraternidade negra? Sim, exatamente. Isso existe, é conhecido por aqueles indivíduos que lidam com a Fraternidade Branca. Eles se opõem de diversas formas e têm procurado atrapalhar ou atrasar as realizações da Fraternidade Branca. Mas o que ocorre no Brasil, dentro do ponto de vista da fraternidade, não é exatamente uma oposição que está sendo feita ao trabalho da Fraternidade Branca. O que ocorre no Brasil é que, exatamente pelo fato do Brasil ser um país que tem uma missão muito especial, o povo brasileiro, de um modo geral, está sendo preparado de uma maneira purgatória, ou seja, para evitar a infelicidade que aconteceu na América do Norte, de um materialismo muito bravio dominar e impedir até mesmo que Helena Blavatsky constituísse lá a obra da fraternidade, a Sociedade Teosófica, né, que infelizmente teve que fazer sua transferência para a Índia. Então esse materialismo bravio que atrapalhou o trabalho da Fraternidade Branca através de Blavatsky, os mestres estão querendo evitar que ocorra aqui no Brasil. Então, esse grande sofrimento que o Brasil está passando, não só o Brasil, mas o mundo, mas citando aqui especificamente o Brasil, seria um modo do povo brasileiro se purgar um tanto das suas energias negativas, do seu karma negativo, para que ele se encontre mais preparado, mais receptivo a essa vibração de alta voltagem, né, que será enviada, que já está sendo enviada por este ser. E que não só ele, mas outros seres que já passaram pelo nosso país, de grande estatura espiritual, também possa ser aproveitado o que eles deixaram aí, em termos de energia. Segundo o professor José de Souza, existe um símbolo objetivo, digamos assim, quase material, né, sutilmente material, desse poder de agir no mundo, de transformar o mundo, representado pela Taça do Graal. Diz ele que a Taça do Graal, num certo momento, foi trazida para o Novo Mundo. E ela foi depositada nos Estados Unidos, que receberam, em função disso e de todo um plano, a tarefa de conduzir a tocha da evolução, né? Sim. Mas com a perda desse direito, segundo ele, pelos Estados Unidos, por causa justamente da tônica no material e das explosões dos testes atômicos subterrâneos, essa taça foi retirada de lá e foi trazida para o Brasil. A loja de Ibês tem relacionamento, tem relação, tem responsabilidade sobre a presença da Taça do Graal no Brasil? Sim. De que forma? Bom, o que acontece é o seguinte: a loja solar de Ibês, ela é o lar daquele que nós chamamos o atual rei do mundo, o excelso quinto senhor, o senhor Salo, que substituiu, a partir de 12 de março de 68, o senhor Melquisedeque, cuja representação se encontrava através do trabalho do professor Henrique José de Souza, né?
Qual é o nome que você deu? O quinto senhor? O senhor Salo. Salo. É. Ele é chamado Neubiose pelos Excelsos, o nome de Arabel, Luzbel, né? Sim, exatamente. É o mesmo personagem. Exatamente. Então este ser fundou a Loja Solar de Bes, ainda nos primórdios da raça humana, na Lemúria, e tem permanecido lá em corpo etérico até hoje, sendo ele o atual senhor do mundo e sendo a Serra do Roncador o seu lar, o seu habitat durante todo este tempo. A Serra do Roncador, então, vem ter um papel primordial como guardiã da vinda do atual avatar, né? E, naturalmente, como responsável pela permanência desse graal aqui no Brasil. Esse graal simboliza exatamente isso, o espírito da fraternidade branca, o espírito do avatar, o espírito do Cristo da grande fraternidade branca. Onde é a sede da grande fraternidade branca? A sede da grande fraternidade branca, exatamente, se nós colocarmos assim em questão geográfica, está no interior do planeta, como bem colocou o professor Henrique José de Souza, né? Nós temos Shambhala como lar do Senhor do Mundo, que seria bem no centro da Terra, bem no Sol central, com duas projeções na face da Terra, uma projeção ocidental, uma projeção oriental. A projeção oriental localizada no deserto de Gobi, na Mongólia, e a projeção ocidental na Serra do Roncador. Posteriormente, essa projeção do deserto de Gobi transferiu-se para São Lourenço, porque exatamente o trabalho do senhor Melquisedeque, através do professor Henrique José de Souza, que é um dos mestres da hierarquia, né? A Sociedade Teosófica Brasileira, através desse grande mestre, ficou incumbida de transferir os acervos do senhor Melquisedeque, a energia do senhor Melquisedeque para o Brasil. Você mencionou Blavatsky e a tentativa de implantação da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos. Foi em 1875, em Nova York. E era um casal que estava fazendo esse trabalho. Helena Blavatsky e Henry Steele Olcott, que era russa, e o Henry Olcott, que era americano. Sim. Então, parece que o papel do casal nesse tipo de tarefa é insubstituível. Você não pode ser uma pessoa, um solteiro ou uma solteira. Nessas grandes obras, não. O Luckner, ele trabalhava junto com a Dona Teresa. Sim. Então, uma vez que ele desapareceu, ela não poderia fazer esse trabalho sozinha. Exatamente, foi o que ocorreu. Você vê da mesma forma a situação da eubiose, onde hoje a viúva do professor está sozinha, a Dona Helena? A Dona Helena, ela mantém, vamos dizer assim, todas as conquistas, as realizações obtidas quando da presença física do professor Henrique. As grandes realizações da eubiose ocorreram quando o casal estava no plano físico, né? Hoje ela está encarregada de manter aquelas realizações, inclusive porque essas realizações deverão repercutir ainda no futuro, né? Diga por que a presença do casal é essencial. O que é que tem a ver o casal com a trama da evolução? O casal representa a forma dual do Senhor do Mundo. O casal ígneo, chamado casal ígneo, né? O aspecto do pai e o aspecto da mãe. E a realização, a obra, o filho, né? Vem essa conotação da Trindade, sempre vem através das grandes obras. E o casal ígneo, então, é representado através daquele casal que dirige aquela grande obra. É a obra do pai e a obra da mãe. O amor da mãe, né? O amor, a inteligência da mãe, aquela doçura da mãe, representada então através daquela figura feminina com aspecto maternal, ela é a mãe de todos na ordem, e a vontade, o aspecto do lado paterno, né? Que encontra a sua expressão no dirigente masculino. Enfim, o casal é a capacidade de criar. Sim. E ele tem a ver com o mito dos gêmeos espirituais da Atlântida? Sim. São os gêmeos espirituais, né? Esses seres, geralmente, esses indivíduos que passam a dirigir essas grandes ordens que representam a fraternidade branca no planeta, eles já vêm de um trabalho bastante antigo, um trabalho anterior. Eles vão, então, cimentando, né, essa união, eles vão dando continuidade através de vidas passadas a um processo que culmina na realização de uma grande obra, como foi a obra da Sociedade Teosófica Brasileira e a obra de Blavatsky, que infelizmente ficou prejudicada pela sua transferência para a Índia. Mas o avatar, ele também vem sob a forma de um casal ou não necessariamente?
Pode ser que sim, mas isso não está bem claro ainda. É bem possível que venha sob a forma de um casal, porque nós podemos colocar a presença do professor Henrique e da dona Helena, a presença do Udo Oscar Luckner, e dona Teresa, que são dois seres de alta hierarquia da Fraternidade Branca, eles vieram dessa forma, vieram em forma dual, por que não o Avatar não viria? E há algum exemplo na história de um avatar feminino? Acontece o seguinte, geralmente o elemento feminino, como ele expressa o elemento passivo da divindade, ele não vem com características de instruir, ele vem com características de apoiar, e de dividir a tarefa num outro nível. Então, a Blavatsky foi um tanto a exceção nesse caso, porque ela é que tomou a frente na instrução, não é? Mas, de um modo geral, a mulher tem um papel passivo do ponto de vista da instrução, porque ela representa o elemento passivo, o elemento negativo, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido da natureza em si do elemento feminino. No sentido funcional, né? Sim. Blavatsky, de certo modo, então, pode ser considerado um avatar. Eu não diria que ela foi um avatar, diria que ela foi um canal utilizado pelos mestres. Ela era uma discípula adiantada da hierarquia e foi um tanto incomum o fato dela, como também até de Alice Bailey, passar informações, executar o papel ativo de instruir, que geralmente cabe ao homem, pela própria característica de ser homem, de ser um elemento ativo, o polo ativo. A loja de Ibês é um reflexo na face da Terra do templo de Ibês no Roncador. Isso. Ele está localizado no mundo subterrâneo? Está localizado na região de Duarte, que fica logo abaixo da crosta terrena, dentro da Serra do Roncador, onde existe um complexo de cidades subterrâneas em nível físico, e onde se encontram ali pessoas, tanto em corpo etéreo quanto em corpo físico, denso mesmo, como o nosso, embora mais delicado. Qual seria a profundidade dessa localização? Você tem ideia? Isto varia muito de região para região. Algumas regiões a 1.200 metros, outras regiões mais profundas, mas sempre uma região que não se distancia muito da crosta terrena. Existe, segundo Timothy Patterson, que é sobrinho neto do Coronel Fawcett, que andou pesquisando esses mistérios lá, que desapareceu na região do Roncador em 1925, Sim. Existe uma entrada para esse mundo subterrâneo, uma gruta. Existem várias entradas. No Roncador existem 8 principais entradas. 8 principais entradas. Mas elas existem fisicamente? Fisicamente, são cavernas. Como no sul de Minas também, Cada cidade do sistema geográfico da Eubiose representa uma dessas embocaduras para as regiões subterrâneas do sul de Minas, onde se encontra hoje em dia, em corpo etérico, o senhor Melquisedeque, que se encontrava no deserto de Gobi, até a fundação da Sociedade da Arana, que foi o primeiro nome da Sociedade Teosófica Brasileira. Você já teve a oportunidade de ir lá ou conhece alguém que tenha ido? No Roncador? No mundo subterrâneo? O nosso mestre esteve lá fisicamente. Eu estive lá com o mestre, mas não fisicamente, estive em desdobramento. O que é que você viu? Eu não tenho permissão ainda de ir lá fisicamente. Como foi essa tua experiência? Foi uma experiência bem singular. É uma região bem diferente da nossa, com uma vibração inteiramente diferente. Não me foi permitido lembrar de como eu entrei e de como eu saí. Me lembro só da minha passagem por lá, A visão vamos dizer assim, da região é uma visão bem, em certos pontos, bem diferente da nossa aqui, porque são seres diferentes, de forma física um tanto diferente da nossa. A maneira como eles constituem as sociedades são diferentes. Como é que é iluminado o ambiente? Você vê o sol central dessa posição? Eu não vi. Eu não posso dizer, eu estou dizendo aqui a minha visão, A visão do mestre, por exemplo, se fosse perguntado a ele, já seria uma outra visão, porque o estado de consciência dele é outro. Então, dentro da minha percepção, eu não cheguei a ver o sol central. Eu cheguei a ver em dois locais que eu estive. Um local, uma luz azul celeste, muito forte, muito intensa, e essa luz não vinha de lugar nenhum. Até me parece que o Timothy Patterson relata isso no livro Templo de Ibês. E eu tive essa experiência de perceber essa luminosidade, que não vem de lugar nenhum, está em toda parte e nos envolve. É uma coisa bem interessante. E num outro local que eu estive, numa floresta, porque lá existem florestas também nessas regiões internas, uma luz violeta muito intensa.
já era um outro local e irradiava-se uma luz violeta muito intensa que também eu não consegui ver de onde vinha essa luz violeta. Parecia que ela fazia parte do ambiente. E há informações de que entre a face da Terra e o mundo de Duarte existem níveis intermediários, às vezes com grutas gigantescas, né? Sim. Com cavidades na própria crosta, onde vivem seres. E alguns desses lugares são sombrios. Sim. Se diz até que o que está descrito na Divina Comédia está descrito a partir de uma intuição ou uma visita do poeta de Dante àqueles locais, onde ele descreve um mundo de sombras, né? Sim. Você sabe alguma coisa disso, não? Bom, com respeito a especificamente a Divina Comédia, não. Isso aí, para mim, é novidade que ela teria sido feita com base nesta É uma experiência. intuição ou uma visita, né? Sim, isso eu não sabia. Mas que existem realmente regiões nesse nível, existem. Inclusive, abaixo das grandes cidades, né? As grandes metrópoles, geralmente podem ser encontrados esses níveis negativos, exatamente que visam influenciar de uma forma negativa, de uma forma inferior, os indivíduos que vivem nessas grandes cidades. Flávio, você mencionou que a missão do Monastério Teúrgico e da Loja de Solar de Bês consiste na preparação da vinda do Avatar Maitreya. Basicamente, né? Existe algum outro aspecto dessa missão? Bom, um outro aspecto seria, vamos dizer assim, alguns dizem, o Avatar poderá não vir, o Avatar não virá. Bom, se ele não viesse, vamos dizer assim, fisicamente, o trabalho da Loja Solar de Bês não se perderia, porque ela é uma escola de iniciação, não é? Então, a escola de iniciação visa preparar os indivíduos para assumirem uma postura de vida diferente a partir de uma expansão de consciência gradual. E essa expansão de consciência é propiciada pelo próprio indivíduo no seu esforço diário de colocar em nível prático aquilo que ele concebe como teoria, e se esforçar no seu dia a dia para se disciplinar, para se tornar um indivíduo melhor, para construir um novo caráter. O que nós chamamos de iniciação dentro da linha da Fraternidade Branca seria simplesmente uma aprovação do aluno para que ele atingisse conquistas maiores devido a todo aquele esforço que ele mesmo fez ao longo, não só de uma vida, mas de muitas vidas. O professor Henrique de Souza diz, em algum ponto da sua obra, que sendo o Avatar concebido geralmente como a expressão do Espírito de verdade, sim, ou seja, alguém que fala a linguagem divina, né? E numa outra formulação se diz que é uma encarnação da divindade, uma forma de dizer, ele coloca que o Avatar não vem necessariamente na figura de uma personalidade, que ele pode vir sob a forma de um movimento, de uma coletividade. Ele cita o exemplo do Avatar, que a humanidade esperou para o ano 1000 da era cristã, sim, e segundo ele, o Avatar não veio no ano 1000, veio 300 ou 400 anos depois, sob a forma de um movimento coletivo, de um conjunto de indivíduos, de seres, que produziu a renascença, né? Sim. Então, será que nós não estamos já na presença do Avatar? Será que o movimento da nova era não é uma manifestação desse nível de consciência? Sem dúvida nenhuma. Então, talvez o Avatar já esteja aí, de certa maneira. Sim. Você pensa assim? Sim. Penso sim. Então não se espera necessariamente uma personalidade. Podem haver algumas personalidades, né? Como pode haver uma personalidade específica. E isto preciso que se diga bem claramente que para que se perceba alguém ou alguns indivíduos como canalizadores, como canais dessa grande consciência do segundo aspecto, que é o amor-sabedoria, é preciso que as pessoas estejam sensíveis, com a percepção mais aguçada, não é? Porque todos esses indivíduos que nós concebemos como avatares, que já vieram, eles foram reconhecidos por uma elite da humanidade. E que elite é essa? Como nós concebemos elite? Elite nós concebemos, do ponto de vista da fraternidade, como aqueles indivíduos que têm uma sensibilidade maior, uma percepção interna maior, que os capacita a perceber exatamente aqueles que são enviados da fraternidade. Porque às vezes eles até se anunciam como enviados da fraternidade, porque têm uma obrigação de assim o fazer. A Fraternidade Branca os instrui para isso. Mas
entre eles afirmarem e entre eles serem reconhecidos, há uma diferença muito grande. Daí que todos os seres, o próprio professor Henrique José de Souza dizem que eles vêm e não são reconhecidos. Na forma de sentido da loja solar de Ibês, essa mudança do estado de consciência, essa transformação, ela será precedida de uma limpeza, uma catástrofe, um cataclisma planetário? Como é que você sente essa questão? Essas catástrofes ditas naturais, elas ocorrem em determinados períodos da vida do planeta, mas segundo a Fraternidade Branca, de uma forma muito intensa, que viriam até a comprometer vamos dizer assim, a geografia do planeta, alterariam o mapa, né, do planeta. Os continentes, tudo. Sim. Isto, no momento atual, não teria razão de acontecer, porque quando acontece tal fato, geralmente está muito perto o surgimento de uma nova raça, porque, segundo a Fraternidade Branca, cada raça que surge, a cada nova raça, faz necessário o aparecimento de um novo continente para abrigar essa raça. E como nós estamos aí mais ou menos por uns 50 mil anos para o aparecimento efetivo da sexta raça, seria mais ou menos próximo a essa data que ocorreriam catástrofes em nível de comprometer essa alteração. Seria a sexta raça? Sexta raça. Ou a sexta raça raiz, ou raça mãe, como diz Blavatsky, ou a sexta sub-raça da quinta raça raiz? Sexta raça, porque a sexta sub-raça, o processo de formação dela já acontece na América do Norte. Assim como a sétima sub-raça, o processo de formação acontece aqui na América do Sul, mais especificamente no Brasil. Dessas sexta e sétima raças, já foram revelados os nomes? Raça bimânica, né? Yata bimânica. Certo. Qual é o significado desses nomes? Bimânica, por exemplo. Estas raças, elas têm essas duas sub-raças, elas têm uma origem exatamente num processo. Peraí, essas são as sub-raças ou as raças? São sub-raças. Da quinta? Da quinta raça raiz. Da quinta raça raiz. Tá. Elas têm uma origem exatamente num processo que teve início no começo da quinta raça, que visa a preparação da mente do homem para absorver os conhecimentos superiores, para absorver a sua essência superior. Então visa preparar o homem para tornar um canal através da sua mente, da sua essência divina. Essas duas raças, o nome delas vem simbolizar essa realização, essa concretização, esse ápice da quinta sub-raça, que é tornar o homem apto a absorver o seu potencial interno e realizar, através dessa absorção, as obras divinas na face da Terra. Então elas estão se realizando simultaneamente? Estão se realizando simultaneamente. E essa realização é que vai ensejar o aparecimento da sétima? Da sexta raça. Da sexta raça, da sexta raça mãe. Como é que você recebeu essa missão do teu mestre e você tem contato com ele? Tenho contato com ele, são contatos periódicos, o contato não ocorre para frivolidades, ocorre quando há interesse da parte dele em alguma orientação, embora ele seja, vamos dizer assim, um instrutor paralelo que eu tenho, porque eu tenho um outro instrutor que eu tenho ligação direta no roncador, é uma mestra. Essa mestra, sim, eu tenho um contato mais íntimo com ela, um contato mais constante. No plano físico? Não, no desdobramento, né? Porque ela está lá no roncador. E eu não vou lá fisicamente. Tá. Mas o mestre, ele toma iniciativa de entrar em contato com você? Sim, quando há razão para isso. Os mestres, eles não interferem diretamente no trabalho que seus discípulos realizam no plano físico. Nós temos uma autonomia, essa autonomia é respeitada, simplesmente nos é colocado se essas diretrizes nos são colocadas, né? Mas o colorido do trabalho, a tônica, toda ela é muito pessoal, não há interferência. Ele diz assim, você faça isso, você faça aquilo, não é desse modo não. Nos é colocado, nos é exposto um plano. E nós temos que atingir aquele plano de acordo com a nossa maneira de enfocar o trabalho, uma maneira bem pessoal. O mestre, de verdade, não amestra, né? Ele é mestre, mas não é amestrador, não é isso? Sim. Agora, você tem esses contatos com ele, são noturnos? São noturnos. Às vezes acontece alguma informação telepática,
mas geralmente são contatos noturnos e não são contatos frequentes. Já foram mais frequentes na época exatamente em que estava sendo processada a transferência da sede de Barra do Garças, então do Monastério Teúrgico do Roncador, para Belo Horizonte. Esse processo iniciou-se em 85, foi efetivar-se em 89. 7 de setembro de 89, nós realizamos em Belo Horizonte a fundação material da Loja Solar de Ibês, Núcleo de Teurgia Roncador de Belo Horizonte, que é o nome atual daquela entidade que representa o Santuário de Ibês do Roncador. E esses contatos com você os tem quando você está projetado fora do corpo? Fora do corpo, na projeção consciente. Sim. Qual é o cenário desses contatos? Muitas vezes até a minha própria casa. Já ocorreu muitas vezes, né? Inclusive na minha casa, no meu quarto, ou na sala de minha casa, ou no santuário. O Luckner era um mago. Eu tenho referência de que ele era um mago poderoso. Ele realizava operações mágicas extraordinárias, né? Sim, porque é um hierofante, né? Vocês praticam magia? Nós concebemos magia como a capacidade do indivíduo de operar em favor da grande fraternidade branca. Inclusive, teurgia, literalmente falando, se nós formos explicar a teurgia no seu sentido profundo, daria uma obra, um livro, né, enorme. Mas, literalmente falando, teurgia significa magia divina, ou magia branca. Blavatsky diz em algum ponto do glossário teosófico ou da doutrina secreta que a teurgia é uma magia extremamente perigosa de se praticar. Sim. Porque, segundo ela, lida com os poderes das consciências mais puras. Sem dúvida. E o mago, o operador, teria que estar também num estado de pureza semelhante ao da santidade, né? Sem dúvida. Então ela desaconselha a prática da magia teúrgica, diz que os riscos são tremendos. E a morte do Luckner, que foi uma morte trágica, sim, teria alguma coisa a ver com isso, no teu entendimento? Porque ele teve um acidente de carro, né? Sim. O carro dele bateu com um trator. Exato. E ele morreu. É. Acho que ele sofreu uma dilaceração, o corpo dele, alguma coisa, né? Há alguma relação desse episódio com a prática da magia teúrgica, os riscos da magia teúrgica? Não, não há não. O que ocorreu com a morte do hierofante, as causas que levaram à morte dele, a própria Helena Blavatsky, se não me engano, eu não estou muito certo, no volume 5º da sua doutrina secreta, e parece que na página 95, ela lá coloca que todos os grandes hierofantes sofreram morte violenta. Ela cita Buda, Pitágoras, Zoroastro e outros tantos hierofantes da Fraternidade Branca, que tiveram morte violenta. E essa morte violenta se deve a escorregões, vamos dizer assim, em linguagem figurada, que esses indivíduos têm. De um modo geral, esses escorregões simbolizam que eles revelaram mais do que podiam revelar a seus discípulos. Buda, por exemplo, disse na linguagem simbólica que morreu de indigestão de carne de javali. Bom, ele era vegetariano, né? Então muitas pessoas questionam por que foi colocado isso. E isso tem um simbolismo, exatamente porque naquele tempo o javali simbolizava sabedoria. Por ele ter passado sabedoria em excesso, informações em excesso para os seus discípulos, que já eram seres bastante graduados da fraternidade, ao invés dele colaborar, houve problemas entre esses discípulos, porque eles não foram capazes de entender, porque estava muito acima do nível deles, do entendimento deles, e isso então, ao invés de colaborar, trouxe problemas, e ele foi punido. Essa punição da fraternidade é o seguinte: a fraternidade, todo indivíduo que executa uma missão de um certo destaque, todo indivíduo que representa realmente a fraternidade branca junto da humanidade, e para que ele represente, ele tem que ser um membro da fraternidade, ele tem que ser um iniciado da fraternidade branca, esse indivíduo, ele tem uma proteção sobre ele. Há um ser ou demais seres, né, que constantemente, ininterruptamente, fluem a sua proteção, cercam este ser de uma proteção que façam que ele fique imune às agressões da loja negra. E quando ele comete uma falta desse nível, instantaneamente lhe é retirada essa proteção. E aí ele sofre um ataque. No ataque desse ele morre. Como é que foi a morte do Buda? A morte do Buda, eu não tenho detalhes de como ocorreu, né? Simplesmente eu soube através da própria Blavatsky, na sua doutrina secreta, que foi uma morte violenta. Sim, você falou na loja negra. A fraternidade branca tem instituições na face da Terra que
objetivamente a representam ou que assumem essa representatividade, se dizem representantes e tal. Sim. E a fraternidade negra? Ela é toda oculta ou a gente pode identificar alguma instituição que de alguma forma a represente? Existem instituições declaradamente representativas da Loja Negra, né? São aquelas instituições que visam declaradamente a prejudicar o seu semelhante. Nós conhecemos aí várias linhas de trabalho que os indivíduos a ela ligados, eles estão declaradamente contra o processo de fazer o bem, não é? Ou então fazem as duas coisas, se bem que o bem que eles fazem tem sempre uma consequência nefasta para frente. E existem aqueles camuflados. Você pode citar alguma? Isso é bem claro. Eu não quero aqui criar polêmica em torno deste assunto, né? Porque... A máfia, por exemplo? A máfia? A máfia e algumas instituições que se colocam como religiosas, de linhas religiosas, mas que nós vemos claramente que não é religião. Trata-se de um fetichismo, trata-se de uma linha que visa realmente a fazer trabalhos de prejudicar o indivíduo, né? Mas aquelas linhas que trabalham com a macumba, aquelas linhas que trabalham com o satanismo, que existe no Brasil e é muito divulgado na Europa e América do Norte, não é? E linhas que parecem não ter nada a ver com o contexto da fraternidade negra. Eles atuam na política, eles atuam na educação, eles atuam nas artes, em todo o setor que eles puderem transformar, que eles puderem causar um caotismo, eles se infiltram. Você poderia dizer se as lideranças desses movimentos, dessas entidades, dessas instituições, têm consciência desse papel, assim como as lideranças das instituições ligadas à Fraternidade Branca têm consciência do papel delas? Sim, claro, tem consciência. Eles têm uma ritualística adequada para aquilo? Sem dúvida. No estilo missa negra, essa coisa toda? Sem dúvida nenhuma. Tem o seu poder, né? São indivíduos poderosos, é um poder, claro, relativo, mas ele se torna poderoso porque a humanidade é receptiva muito mais às influências, às energias negativas, às energias densas, pelo seu comportamento diário, do que as influências da Fraternidade Branca. Não é que eles sejam mais poderosos que a Fraternidade Branca, não são, nunca foram e nem serão. Mas, devido à humanidade se colocar mais receptiva a essas forças negativas pelo seu próprio comportamento diário, ela se torna uma presa fácil nas mãos desses seres. E os mestres, por sua vez, têm que respeitar o chamado livre-arbítrio do ser humano. Esse livre-arbítrio impede que a hierarquia possa resguardar a humanidade, não é? do ataque, de ser presa fácil dessas forças. Mas, de certo modo, será que a gente poderia considerar ou conjecturar que a existência dessa bipolaridade é necessária para o teatro da vida? Sim. Que não pode haver antagonistas sem protagonistas e vice-versa, né? Então, de certo modo, a existência de uma fraternidade que a gente chama de negra ou de trevas, né? E uma outra que a gente chama de branco ou de luzes, é uma contingência da própria operação. Sem dúvida. É uma condição da ação. Exato. Esta fraternidade negra, colocando assim nesses termos, denominando nesses termos essa facção, ela vai estar aqui no planeta, segundo informam os mestres, até quando for necessária, ou seja, até quando houver indivíduos no planeta que estejam necessitando de um impulso evolutivo através da dor, através do sofrimento, essa fraternidade vai existir para ser a impulsionadora oculta, né, desses indivíduos para a luz. Porque se o indivíduo não vai pela consciência, ele vai através do desencanto, da desilusão, da dor. E esses elementos, então, da Loja Negra é que são incumbidos, mesmo que eles não percebam isso, pela própria lei, eles são incumbidos de levar o indivíduo para frente. No caso de Judas, se Jesus era um protagonista da grande fraternidade branca e o Judas fosse um protagonista da grande fraternidade de trevas, da grande fraternidade negra, então o encontro de ambos seria uma necessidade, uma coisa inevitável, uma contingência da evolução. E você pensa assim? Eu penso que o trabalho de Jesus poderia ter sido mais bem aproveitado, vamos dizer assim, poderia ter produzido na época. Ele produziu seus frutos, até hoje repercute muito bem em níveis ocultos, mas eu penso que ele poderia ter sido levado, né, adiante. Essa poderia ter ficado mais tempo junto da humanidade ali, né, através do iniciado Jesus.
Mas, de qualquer maneira, ele era um emissário da Grande Fraternidade Branca, digamos assim. Jesus, sim, sem dúvida nenhuma. Como é que está estruturada a Grande Fraternidade? A Grande Fraternidade Branca, ela é o governo oculto do planeta, né? Ela vem representar uma fração do que é a Grande Fraternidade Branca Universal. Nós temos uma Grande Fraternidade Branca no Sistema Solar, que governa o Sistema Solar, e aqui a da Terra seria uma representação microcósmica dessa Fraternidade Branca Solar, que por sua vez expressa a Fraternidade Branca de Sírios, e aí por diante. E existem seres de várias graduações que compõem essa hierarquia, daí o nome hierarquia, né? É porque a Fraternidade Branca é composta de seres em vários escalões, e esses escalões são estados de consciência e consequentemente, cada um desses indivíduos tem um papel a executar como se fosse uma grande empresa. Nós temos lá desde o presidente até o contínuo, né? Então a Grande Fraternidade Branca, o chefe supremo dela seria o Senhor do Mundo, atualmente o excelso Quinto Senhor, Senhor Salo, e até 68 era o Senhor Melquisedeque. Nós temos uma linha de seres que trabalha com os raios, são senhores dos 7 raios, cada um desses seres que são mestres graduados da Fraternidade Branca, mestres de uma certa graduação, ou seja, são mestres de 6º grau, chamados Chorãs. Esses indivíduos são aqueles indivíduos que manipulam esses raios, esses 7 raios, cada um desses raios tendo um papel a cumprir, sendo a expressão de qualidades divinas do Logos, vamos dizer assim. Quando você diz indivíduo, você está se referindo a pessoas que existem objetivamente ou não? Você diz que esses indivíduos, cada um deles tem... São pessoas, né? E muitas vezes esses indivíduos, esses mestres, eles fazem a sua aparição perante o público, embora não sejam reconhecidos como tais. Às vezes até são reconhecidos como mestres por alguns, mas não identificados como aquele mestre ligado àquele determinado raio, que às vezes as pessoas conhecem através dos livros. Mas eles vivem no mundo subterrâneo? De um modo geral, quando eles não estão realizando nenhuma tarefa específica na face da Terra, eles se encontram nas regiões de Agartha e Duat. Né? São regiões subterrâneas. Atualmente, devido à grande necessidade da humanidade em progredir, em aproveitar as vibrações da Era de Aquários, a maioria se encontra na face da Terra, ou fazendo um trabalho público, né? Ou fazendo um trabalho mais discreto, mas eles se encontram na face da Terra, em corpo físico. Então é um colegiado, é como se fosse um colegiado. Sim, né? Como se fosse um colegiado. Eles têm forças auxiliares? Eles trabalham com os grandes devas, que são corporificações desses raios, são formas que procedem desses grandes raios, devas maiores, devas menores, trabalham com os seus discípulos, né, que são indivíduos conscientes da missão que executam. Esses discípulos às vezes são iniciados ou não iniciados ainda, iniciados, ou seja, pessoas que já têm um contato efetivo com a Fraternidade Branca e por isso podem exercer um papel importante dentro da sociedade, canalizando energias da Fraternidade Branca para as pessoas. Então eles são iniciados. E existem aqueles discípulos não iniciados, que não têm uma consciência muito clara de que estão ligados à Fraternidade Branca, mas já realizam algum tipo de trabalho voltado para a Fraternidade Branca. Os coros de anjos são seres dessa hierarquia? Sim, existem várias linhas, né, de anjos, cada qual com uma determinada especificação, com um determinado objetivo a cumprir, e trabalham ou em conexão com os mestres ou sob a orientação, sob a chefia de um desses mestres. E uma coisa, qual o papel que os essênios desempenharam na formação de Jesus Cristo? Os essênios foram uma escola que teve a função de inaugurar, vamos dizer assim, de dar uma tônica da Fraternidade Branca no início da chamada Era de Peixes, que nós agora estamos encerrando. A cada início de uma era, surge uma ordem ou algumas ordens da Fraternidade Branca na face da Terra com a função de inaugurar essa nova era, trazendo uma mensagem da Fraternidade Branca adaptada à época que aquela ordem surge, não é? Então a Ordem dos Essênios ela tinha essa incumbência. Ela tinha incumbência
de preparar discípulos e iniciados da Fraternidade Branca para disseminarem o ensinamento dessa fraternidade naquela época. Jesus foi um iniciado dessa escola e, devido às suas qualidades peculiares, ele foi escolhido dentro dessa fraternidade para expressar de um modo mais peculiar, de um modo mais intenso, a energia do avatar, né, do Senhor do segundo raio, dentro da Fraternidade Branca, que atualmente é o Senhor Maitreya. É o Senhor do segundo raio que perdurará durante toda a quinta raça. Você diria que Maitreya, então, é uma espécie de reencarnação de Jesus Cristo? Não. Ou é o mesmo ser que se expressou de diferentes maneiras em ambos? Não. Maitreya, segundo a Fraternidade Branca, é um dos mestres da hierarquia, que utilizou, se valeu da capacidade de Jesus para passar tanto a sua energia quanto os seus ensinamentos. Jesus, naquela época, há 2000 anos atrás, ele não era ainda um mestre da Fraternidade Branca. Ele era um discípulo iniciado. Quando ele atingiu a segunda iniciação da Loja Branca, porque existem 5 grandes iniciações que conduzem o indivíduo ao mestrado, né? Então, ele sendo um indivíduo de segundo grau naquela época, Maitreya pôde se valer então daquele estado de consciência, daquela realização interna que ele adquiriu, para disseminar o ensinamento da Fraternidade Branca apropriado para aquela época, que deveria florescer durante esses 2000 anos que se passaram. Quer dizer, de certo modo, Jesus seria um discípulo de Maitreya? Discípulo de Maitreya. Então, Maitreya, quando ele se expressar, ou se já está expressando de algum modo, ele já não precisa do apoio de alguém que faça o papel que os essênios fizeram para Jesus. Bom, existem algumas ordens, né, como eu coloquei no início da nossa conversa, neste século, que procuraram e que procuram expressar essa consciência de Maitreya. A ordem de Blavatsky, vamos dizer assim, foi a pedra fundamental, né, foi aquele esforço da Fraternidade Branca de iniciar essa manifestação da energia de Maitreya no Ocidente, porque o trabalho agora está focalizado no Ocidente. Em seguida nós tivemos a escola de Alice Bailey, a escola arcana, tivemos a escola do professor Henrique José de Souza e a escola de Ibês. São escolas que procuram expressar, através do seu trabalho, das suas atividades, essa energia do avatar. Os essênios tinham um centro, um mosteiro ou alguma coisa na Palestina. Sim. Onde Jesus esteve, né? Sim. Que ele frequentou. Mas ele depois foi levado para a Índia. Você está informado dessa viagem que ele fez à Índia, não? Depois... Um certo tempo de estudo. Né? Ainda no seu noviciado. Dizem que ele esteve no Oriente, dizem que passou pelo Egito, dizem que passou também pela Índia. E nesses locais por onde passou, ele se preparou para essa missão, embora, como todo discípulo de iniciação ainda não muito alta, que as grandes iniciações, vamos dizer assim, dentro dessas 5 grandes iniciações, as mais elevadas são a 4ª e a 5ª, ele ainda nessa época, como iniciado de primeiro grau, ele não tivesse consciência do que ele fosse realizar. Alguns indivíduos acham, algumas pessoas acham que desde que ele nasceu, que ele já sabia o que ele ia realizar. Não, não é não. Todo iniciado, ele era um iniciado da Fraternidade Branca, e todo iniciado da Fraternidade Branca toma consciência de sua peculiar missão a partir da 2ª grande iniciação. Aí ele passa a ficar mais claro para ele a característica de sua missão junto da humanidade. E mesmo assim, essa missão lhe é informada de um modo gradual. Não é assim de imediato que ele toma consciência total do que ele tem que fazer, não. É gradualmente que ele vai tomando consciência dessa missão. E assim também aconteceu com Jesus. Nessa época em que ele esteve fora da Palestina, foi colocado para ele que ele estava realizando um papel que ele deveria realizar devido a ele ter já uma evolução passada. Então ele estava cumprindo a sua evolução como iniciado da Fraternidade Branca. E foi somente ali, a partir da iniciação no Rio Jordão, que aos pouquinhos ele foi sabendo o que era esperado dele. Jesus morreu na cruz ou alguém morreu no lugar dele? Não, Jesus passou naquela crucificação pela 4ª iniciação, a iniciação da grande renúncia chamada no Oriente, do supremo sacrifício ou da crucificação. Ele não necessariamente teria que ser crucificado literalmente como foi. Aquilo foi um processo esquematizado entre a igreja judaica e o governo da época, né, o governo romano,
não necessariamente teria que passar por aquele drama de um modo como passou. É fato que todo iniciado da Grande Fraternidade Branca que atinge a quarta grande iniciação, que vivencia esta quarta grande iniciação, chamada iniciação da grande renúncia, ele se crucifica, ele se autocrucifica, porque ele renuncia tudo, inclusive até a sua própria vida física. Ele abre mão de tudo, é a iniciação do grande desapego. É o último desapego da pessoa, é o desapego da sua forma física. Então o iniciado de quarto grau consegue realizar esse desapego. Ele vai se desapegando de tudo, até mesmo da sua própria vida, né? Então, naquele momento ali, quando ele é crucificado, e foi Jesus que foi crucificado realmente, segundo as informações da fraternidade, ele estava realizando essa grande renúncia. Embora essa morte dele na cruz não seja uma morte como nós devemos encarar de uma pessoa comum, porque o iniciado entra num estado, vamos dizer assim, cataléptico, né? Em que ele passa... ele sai do corpo, ele passa para esferas superiores, onde ocorre realmente, onde se efetiva a iniciação, ele passa para os níveis superiores e lá é efetivada a iniciação, lá ele recebe ele adquire um grau de consciência maior e depois ele próprio, a sua própria essência divina, cuida de desintegrar a sua forma densa. E essa desintegração ocorreu quando ele ficou sepultado os 3 dias, porque esse sepultamento de 3 dias é um ritual antigo de iniciação que já vem ocorrendo durante muito tempo, muito antes de Jesus, já se ocorria isso nesses rituais de quarta iniciação. O indivíduo era colocado ou num sarcófago, ou numa gruta, né, ou numa pirâmide, e ali o seu corpo jazia por 3 dias e 3 noites. Muitas ordens iniciáticas ainda hoje têm rituais baseados nessa mecânica, né? Exatamente. Nessa teatralidade, né? E o túmulo de Jesus que existe no norte da Índia, de Srinagar? Este túmulo foi dado conhecimento dele, primeiramente, através de um discípulo de um dos mestres da fraternidade, chamado o mestre El Moria, o Nicholas Roerich. Ele anunciou a existência deste túmulo, e isso foi propagado nos jornais da época. E no seu livro Coração da Ásia, ele coloca essa visão que ele teve. Ele esteve lá no túmulo. E o túmulo existe objetivamente. O túmulo existe. Hoje em dia já até foi fotografado em revistas, em livros. É visitado. Né? É visitado. E dizem que muitas curas ocorreram lá, inclusive na lápide do túmulo está escrito aqui: foi enterrado o filho de José. O mestre Jesus, hoje mestre, na época um iniciado, eles tendo uma ligação muito profunda com o budismo do norte da Índia, porque a ordem dos essênios era uma ordem de características budistas, embora ela inicialmente tivesse raízes no Egito, na teurgia egípcia, ela sofreu muita influência do budismo, e ele, como então, tendo sido um iniciado da linha budista, após a sua iniciação, a sua quarta grande iniciação, ele teve contatos com iniciados budistas daquela região do norte da Índia, na região de Caxemira, e exerceu um papel lá que é desconhecido, né? Mas esse túmulo é simbólico, então? Ele não está nada sepultado ali? Não é que não esteja nada. Aquele indivíduo que transpõe o portal da quarta iniciação, o seu corpo, a sua forma física passa a ser uma forma maiávica, muito mais maiávica do que a nossa. Ou seja, ele compõe aquela forma física para representar um papel que ele tem a representar no plano físico, né? E ele pode desintegrar aquela forma a seu bel prazer. Então, ele, como o iniciado, quando ele executa alguma função pública, ele não tem intenção de criar sensacionalismo em cima de sua pessoa. Se ele pode fazer, simplesmente desintegrar a sua forma física, ele não fará isso perante o público, porque não é intenção dele chamar a atenção nesse nível, né? Então ele cria uma morte fictícia, uma forma de morte fictícia, para que a humanidade possa ter ali um ponto de referência normal daquele indivíduo. É preciso que exista um registro histórico. Então, da mesma forma que ele tem que ter uma genealogia, é preciso que ele tenha um ponto de referência da sua
do término de sua existência física. Essa visão difere da visão cristã, ortodoxa, de que ele subiu aos céus fisicamente, né? Porque a visão cristã, toda ela é baseada nos conhecimentos iniciáticos das antigas escolas de iniciação. Porque a vida de Jesus, como foi colocada nos evangelhos, toda ela é calcada no simbolismo da vida de qualquer iniciado da Fraternidade Branca, né? Desde o nascimento em Belém até a ressurreição, o que nós encontramos na vida de Jesus são passagens da vida de qualquer iniciado, são características que se encontram na vida de qualquer iniciado da Fraternidade Branca. Ou seja, a primeira iniciação ele nasce em Belém, na segunda iniciação ele sofre o batismo do Espírito Santo, na terceira iniciação ele se transfigura, na quarta iniciação ele se crucifica e na quinta ele ressuscita, ele alcança a ascensão. Então essa subida aos céus não seria o céu físico, seria uma ascensão que ele ganha, ou seja, ele passa efetivamente do reino humano para o reino divino. Ele deixa de ser homem para ser um deva, um grande deva. Então ele hoje é um mestre completamente realizado. É um mestre realizado. Ele está na mais alta hierarquia. Um mestre ascensionado, né, como se diz. Você tem alguma informação sobre a perspectiva do Brasil e do mundo no futuro próximo? Há alguma possibilidade de se antecipar o que está para ocorrer? Há uma grande ansiedade, né? Há uma transformação em curso, ela acarreta angústias, incertezas. O que é que você pode dizer em termos de perspectiva? O que os mestres informam é que o mundo, da forma como está, ele poderá passar por uma transformação do que está para melhor se a humanidade, ou se uma boa parcela dessa humanidade, corresponder às expectativas da Grande Fraternidade Branca para o momento atual. Ou seja, se essas pessoas forem suficientemente receptivas à mensagem da fraternidade, à vibração intensa da Fraternidade Branca, que no momento atual está se fazendo sobre a humanidade. Inclusive, é uma característica importante, que é que houve 2 períodos, com exceção do atual, em que a energia daquele centro, grande centro planetário, que nós chamamos de Shambhala, atuou diretamente sobre a humanidade. Da primeira vez foi na Lemúria, quando houve a individualização dos seres humanos. Da segunda vez foi num certo período da Atlântida. E o terceiro período está ocorrendo agora. Então, Shambhala, a energia do primeiro raio, o raio da vontade e do poder, está atuando de um modo muito intenso na humanidade. Se o ser humano souber aproveitar isso de um modo construtivo, ele vai atingir um estado de realização de um modo rápido, muito mais rápido do que foi até agora, e a vida no planeta pode ter, então, um processo de aceleramento no sentido evolutivo. A vida no planeta pode melhorar bastante, pode melhorar de um modo intenso, a partir dessa conscientização e da utilização consciente da energia da vontade para o bem. Porque nós tivemos, por exemplo, as 2 grandes guerras que foram expressão da energia da vontade usada para o mal. E se o ser humano não caminhar nessa direção, essa crise vai se tornar crônica? Vai se tornando cada vez mais crônica, porque crônica ela já está. Não é? Mas vai ter um desenlace? É imprevisível o que pode acontecer. Os mestres dizem que eles estão fazendo, têm feito o possível para contornar a situação dentro do que lhes é permitido fazer.